Olá, amigos internautas! Beleza? Nessa videoaula iremos trabalhar conceitos fundamentais sobre reações químicas. Eu sou o professor André Luiz, qualquer dúvida me escreva. Peço para que cadastre no meu canal no YouTube para ter acesso às demais aulas. Então vou fazer uma aula rápida, simples e objetiva. Vou dividir este tópico em 3 etapas. Primeiramente vou falar sobre reações químicas, posteriormente vou falar sobre equações químicas e por último vou colocar uma videoaula sobre atividades, questões propostas sobre um determinado tópico. E no decorrer da aula também vou colocar algumas aulas práticas, então fiquem de olho. Boa aula! Definição: uma reação química é uma transformação da matéria na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Então vamos deixar de blá 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 e vamos contextualizar esse conteúdo. Descomplicar coisa de gente complicada. Exemplos. Então aqui nós temos exemplos clássicos de reações químicas acontecendo. Primeiramente aqui, nós temos a laranja, uma fruta em decomposição. Então os fungos e as bactérias, os organismos decompositores, vão alterar completamente a natureza ínfima da matéria, da laranja. Aqui nós temos a combustão da gasolina, então formando novas substâncias, liberando fumaça, gases altamente tóxicos. Que nós temos o ovo, alterando também a sua estrutura, a sua consistência, a matéria, enfim. Aqui nós temos um comprimido efervescente, liberando gás. Aqui nós temos também a formação de precipitado. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é precipitado, então dá uma olhada, que ficou aqui no fundo do tubinho de ensaio. Um pozinho aqui, por exemplo, um sólido. Aqui nós temos também a formação de uma nova substância. Então fica a dica: liberou calor, liberou fumaça, alterou a consistência da matéria, o paladar, o odor, a cor, um fruto amadurecendo, por exemplo, a comida no seu sistema digestório altera completamente ali, pela ação das enzimas. Então mudou a consistência da matéria. Beleza, reação química acontecendo, como mostrado nessas figuras aqui. Representação. Então nós podemos representar a reação química ocorrendo. Então nós temos aqui os reagentes e os produtos de uma determinada reação química, onde os reagentes são aqueles elementos, aquelas substâncias que ficam antes da seta. Os produtos ficam após a seta. Então aqui nós temos uma equação química básica, onde uma molécula de oxigênio gasoso reage com 2 moléculas de hidrogênio e forma 2 moléculas de H2O, de água, mostrando aqui embaixo. Aqui. Então aqui é um exemplo de equação química bem tranquila. Então não esqueçam, aqueles elementos, aquelas substâncias que estão antes da seta, antes de reagirem, nós chamamos de reagentes. O próprio nome já diz, reagentes. Aquela substância que se formou depois dos reagentes entrar em reação química, reagirem no caso, nós chamamos de produtos. Reagentes e produtos. Reagentes aqui, produtos aqui. Então aqui nós temos uma figura mostrando como que ocorreu aquela reação química anterior. Então o gás hidrogênio reagiu com o gás oxigênio na presença de faísca elétrica. Então nós temos que dar tipo um choque elétrico nesses reagentes para que eles possam reagir. Então reagiram e formaram a água líquida. Fenômeno. Aqui nós temos alguns símbolos que nós utilizamos para trabalhar com as equações químicas. Então, quando a gente for fazer uma equação química, de uma reação química, uma determinada reação química, nós podemos utilizar alguns desses símbolos aqui. Calor, triângulozinho, luz,
eletricidade, né, quando a gente coloca energia elétrica no sistema, ali nos reagentes. Catalisador é uma substância que altera a energia de ionização da reação química. Aqui, meio aquoso, ou seja, quando aquela substância, aqueles reagentes estão no meio aquoso, na água. Metal, sólido, líquido, gás, vapor, substância volátil, a setinha, e precipitado. Essa setinha é aquele precipitado que eu mostrei lá atrás, onde você faz a reação química entre as substâncias e forma um sólido ali naquele meio ali. Então precipita, fica no fundinho ali do copo, no fundinho ali do tubo de ensaio. Beleza? Então vamos dar uma olhada agora numa reação química bem simples, né, numa aula prática. Dá uma olhada aí, galera. Então, meus caros alunos, irei demonstrar aqui uma reação química simples que ocorre quando a gente está dodói, machucado. Vem a mamãe ou a vovó e coloca água oxigenada na nossa ferida. Na água oxigenada tem uma substância que se chama peróxido de hidrogênio. Essa substância, ao entrar em contato com o nosso sangue, no nosso sangue tem uma enzima que vai reagir com o peróxido de hidrogênio e vai liberar oxigênio. Esse oxigênio é que mata as bactérias. As bactérias que estão no nosso machucado são anaeróbias, ou seja, não gostam de oxigênio. Então, essa presença do oxigênio incomoda essas bactérias, mata as bactérias, né? Muitas bactérias, não é todas que morrem na presença de oxigênio, não. Tem algumas que são facultativas, outras são até mesmo aeróbias, vivem bem na presença de oxigênio. Mas, nesse caso da ferida, este remedinho, que não dói, às vezes pode resolver, pode ajudar a limpar aquela ferida. Então, temos um fígado simbolizando, né, exemplificando o nosso machucado, e temos essa substância que é água oxigenada, no caso, peróxido de hidrogênio. Vamos ver o que acontece quando eu coloco peróxido de hidrogênio na ferida. Observem que está havendo a formação de oxigênio que está desprendendo da substância peróxido de hidrogênio, que vai ajudar a matar as bactérias. Observem. É isso que acontece no nosso machucado. Um exemplo de reação química acontecendo. Até a próxima. Um abraço. Então, meus caros alunos, vocês acabaram de observar uma reação química que ocorre quando a mamãe ou a vovó coloca água oxigenada no nosso dodói. Bacana, né? Outro exemplo clássico de equação química, de reação química, é quando o ferro reage com enxofre e produz o sulfeto ferroso. Observem que o símbolo, estado sólido, sólido e sólido. Antes da setinha, reagentes. Depois da setinha, produto. Reversibilidade. Observe essa equação química aqui. Dióxido de carbono reage com H2O, água, e forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, quando ele está em condições favoráveis, ele pode se decompor e formar novamente dióxido de carbono e água, né? No caso, dióxido de carbono e água. Então, esse processo chama reversibilidade. Observe que agora nós temos duas setinhas, diferentemente daquela reação que estava acontecendo entre o ferro e o enxofre. Aqui nós temos uma setinha só, porque essa reação aqui ela é irreversível. O sulfeto ferroso não volta a ser ferro e nem enxofre novamente. Já o ácido carbônico, em condições favoráveis, ele volta a ser água e dióxido de carbono. Então, quando tem duas setinhas, é sinal que a reação química é reversível. A mais B é igual a C mais D. C mais D é igual a mais B. Balanceamento.
consiste em garantir que a quantidade de átomos presentes nos reagentes apareça nos produtos. Então, observe aqui, ó, duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, formando dois novos produtos aqui, ó, duas novas moléculas de água. Então, segundo o nosso amigo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o que a gente tem do lado dos reagentes, nós teremos que ter também do lado dos produtos. Então, a quantidade de átomos envolvidos no sistema tem que ser o mesmo, porém eles terão um novo rearranjo, vão ser dispostos de outra maneira. Observem, ó. Então, aqui nós temos 4 átomos de hidrogênio nos reagentes e aqui nós temos também nos produtos 4 átomos de hidrogênio, formando, no caso aqui, a água, né? 2 moléculas de água. Então, 4 de cá, 4 de cá, tranquilo. Uma molécula de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Do lado dos produtos também temos 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos uma equação química balanceada, porque a quantidade de átomos que a gente tem do lado dos reagentes é a mesma quantidade de átomos que nós temos do lado dos produtos. 6 átomos aqui, 6 átomos aqui. Tranquilo? Então, olha aí, ó, observe. A equação química a seguir está correta? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Do lado dos reagentes, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Do lado dos produtos, nós temos uma molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com o nome coeficiente e índice. O que é coeficiente e o que é índice? Nós temos aqui os índices, olha. Nessa molécula, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Nessa molécula, nós temos 2 átomos de oxigênio. Nessa molécula, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Nós não precisamos colocar um aqui, tá? Quando for um, não precisa de colocar. A gente sabe que tem um átomo apenas aqui de oxigênio. O coeficiente nós vamos colocar na frente para balancear determinada equação. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então, dá uma olhada aqui que bacana. Aqui, ó, não está balanceada. Essa equação química não está balanceada. Por quê? Porque nós temos o quê? Um oxigênio a menos aqui, ó, do lado dos produtos. Então, não pode acontecer isso. Não pode sumir nada e nem aparecer nada, né? Tem que ser na igual, olha aí, na igual proporção. 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio, tranquilo, certinho. Agora, 2 de oxigênio, teria que ter aqui também 2 de oxigênio. E nós só encontramos 1. Vamos balancear essa equação. Então, para balancear aquela equação, nós temos que colocar coeficientes. Então, eu vou ensinar para vocês, na próxima videoaula, como que coloca esses coeficientes da maneira correta. Essa aqui está balanceada, foi bem tranquilo. Eu coloquei um 2 aqui, que esse número aqui na frente das moléculas, nós chamamos de coeficiente. O número embaixo de cada elemento nós chamamos de índice. Nós não podemos mexer nos índices. Nunca mexa no índice. Se você mexer no índice, você errará completamente determinada equação química. Ela não ocorrerá. Ocorrerá de maneira errada, vamos dizer assim, né? Então, olha, bastou eu colocar um 2 aqui, ó, né? Um coeficiente 2 na frente da molécula de água. E para igualar, eu coloquei o 2 aqui na frente do hidrogênio. Observe, ó, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios do lado de cá. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios do lado dos reagentes. 2 oxigênio. Aqui também a gente vai ter 2 oxigênio, porque esse coeficiente ele vai multiplicar toda a molécula. 2 vezes 1, que está aqui debaixo do oxigênio, como se tivesse 1 aqui, é igual a 2. Então, 2 oxigênio de cá, 2 oxigênio também do lado de cá. Então, a equação está certinha, está balanceada.
Dá uma olhada aí na aula prática que eu vou colocar também, uma reação química muito interessante. E também cadastre no canal para ter acesso às outras aulas sobre reações químicas. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima videoaula.